Não te esqueças de gostar deste vídeo e subscrever o nosso canal para mais histórias apaixonantes. Uma relação de riscos calculados. Alexandre Mendes sempre tinha sido o tipo de homem que acreditava que o controlo era a chave do sucesso. Aos 30 anos, como diretor executivo da Visão Tech, era a imagem do triunfo corporativo. Alto, loiro, impecavelmente vestido, com penetrantes olhos azuis que pareciam ver várias jogadas à frente de todos os outros. Na sala de reuniões, a sua voz tinha peso e as suas decisões moldavam os mercados. No entanto, na sua vida pessoal, esses mesmos instintos muitas vezes se convertiam em armas. Cláudia Santos tinha entrado no seu mundo discretamente, não com um currículo impressionante ou ligações corporativas, mas com uma calidez sensata que o desarmou. Tinha um cabelo castanho intenso que apanhava a luz como madeira polida, olhos castanhos profundos que não se intimidavam sob o seu olhar, e uma forma de fazer perguntas que o fazia considerar respostas que nunca tinha ensaiado. Conheceram-se numa conferência onde ela estava a assessorar sobre a participação comunitária para um dos projetos de extensão da Visão. Nos meses seguintes, a sua conversa estendeu-se para lá do trabalho, com chamadas telefônicas a altas horas da noite, longas caminhadas e refeições partilhadas, onde a conversa de negócios era rapidamente abandonada por histórias sobre a infância e sonhos quase esquecidos. Alexandre tinha sentido algo com ela que raramente se permitia: vulnerabilidade. Mas quando a companhia começou a preparar-se para uma expansão agressiva e um IPO histórico, foi-lhe dito que a vulnerabilidade tinha de ser eliminada. Assessores e membros da direção, homens e mulheres que mediam a vida em retornos trimestrais, começaram a avisá-lo que qualquer complicação na sua vida pessoal poderia ser uma distração da imagem que eles precisavam de vender. Implicaram que Cláudia não era um escândalo, mas um fator de risco, alguém cujos valores não se alinhavam com o teatro corporativo de alto risco que estava prestes a desenvolver-se. Os sussurros se converteram numa estratégia e Alexandre, tão acostumado a pensar em termos de movimentos calculados, se convenceu de que terminar a relação era a decisão mais inteligente. Aconteceu numa tarde chuvosa no seu apartamento em Lisboa, com o resplendor do horizonte atrás deles. Ele estava de pé, junto à janela, com as mãos nos bolsos, a falar com o mesmo tom tranquilo que usava ao dar más notícias a um cliente. Disse-lhe que o momento não era o adequado, que ela merecia alguém que pudesse dar-lhe mais do que as sobras de atenção que ele podia oferecer. E, finalmente, quase para fechar o negócio, acrescentou: isto é o melhor. Cláudia não chorou nem suplicou, simplesmente o olhou fixamente durante um longo momento, como se estivesse a memorizar o homem exato que tinha à sua frente. Depois disse em voz baixa: tu traíste-me. Com isso, virou-se e foi-se embora, deixando para trás nada mais do que o fraco aroma do seu perfume e um silêncio vazio que as luzes da cidade não podiam preencher. Nos dias seguintes, Alexandre dedicou-se ao trabalho, a dizer a si mesmo que tinha evitado um drama desnecessário e tinha tomado a decisão correta. O que ele não se deu conta foi que a ausência dela persistiria de uma maneira que ele não podia afastar. Ele não tinha ideia de para onde ela tinha ido, e ninguém à sua volta parecia sabê-lo também. Ela tinha desaparecido por completo, levando consigo não só o conforto da sua presença, mas uma parte dele que ele ainda não entendia que tinha perdido. Nos 3 anos que se seguiram à partida de Cláudia, a vida profissional de Alexandre se converteu num ciclo implacável de vitórias que se sentiam estranhamente vazias.
A Visão Tech se expandiu para novos mercados, assinou contratos de alto perfil e montou-se no impulso de um IPO recorde. Foi elogiado em revistas de negócios, convidado a falar em conferências e considerado como o exemplo de um líder feito a si mesmo com um foco inabalável. No entanto, cada noite, quando o ruído do dia se desvanecia e as luzes da cidade piscavam fora das janelas do seu apartamento, ele ficava com o mesmo silêncio pesado que se tinha instalado na noite em que ela se foi. Ele disse a si mesmo que tinha trocado distração por disciplina, que o sucesso requeria sacrifício e que sentir a falta dela era simplesmente um sintoma de ter permitido que alguém se aproximasse demasiado. Mas a verdade era mais dura. Havia um vazio na sua vida que nenhuma quantidade de marcos empresariais podia preencher. O que terias feito no lugar de Alexandre? Terias enfrentado o teu erro ou terias continuado a fugir? Comenta os teus pensamentos a seguir. O reencontro imprevisto. Entretanto, Cláudia tinha construído um mundo diferente, longe das torres de cristal e aço que Alexandre habitava. Mudou-se para uma modesta vila costeira em Sesimbra, onde o ar cheirava a sal e pinho e onde as pessoas se preocupavam menos com o seu currículo do que se ela se juntaria à venda de pastéis da comunidade. Conseguiu um trabalho como professora na escola primária local, encontrando consolo na rotina e na amabilidade, sem pretensões dos seus vizinhos. Mas a parte mais importante da sua vida chegou discretamente, apenas uns meses depois de ter deixado Alexandre. O nascimento de gêmeos. Pedro e Paulo eram a viva imagem um do outro, com cabelo loiro suave e penetrantes olhos azuis que pareciam ter mais profundidade do que os seus anos podiam explicar. Desde o princípio, Cláudia soube que os criaria sozinha. Ela disse a si mesma que era para os proteger da instabilidade do mundo de Alexandre e da possibilidade de ele os ver como um inconveniente ou um fardo em vez de os seus filhos. A vida com os meninos era, ao mesmo tempo, exaustiva e profundamente gratificante. Cláudia aprendeu a funcionar com um sono fragmentado, a fazer malabarismos com o ensino e as mamadas noturnas, e a esticar os seus modestos rendimentos para cobrir tudo, desde visitas ao médico até acrescentes pilhas de roupa. Não falava do pai deles, mas às vezes, quando os gêmeos a olhavam com esses inconfundíveis olhos azuis, sentia uma pontada de conflito. Houve momentos em que se imaginou o que Alexandre poderia dizer ou fazer se o soubesse, mas depois lembrou-se a si mesma, com a mesma rapidez, do homem que tinha escolhido a ambição por cima dela, o que a tinha olhado nos olhos e tinha decidido que ela não valia o risco. No entanto, o passado tem uma forma de pressionar o presente quando menos se espera. Os meninos aproximavam-se do seu 3º aniversário, quando um diagnóstico preocupante começou a nublar a pequena e estável vida que Cláudia tinha criado. Começou com exames de rotina, pequenas irregularidades nos batimentos do seu coração, que o pediatra pensou que valia a pena investigar. O que se seguiu foram visitas a especialistas, exames e longas conversas cheias de termos que ela tinha dificuldade em entender. No momento em que o cardiologista confirmou que ambos requeriam intervenção cirúrgica, todo o peso da situação se pousou sobre os seus ombros. Estava decidida a geri-lo sozinha, como sempre o tinha feito. Mas, nas horas tranquilas da noite, enquanto via o seu filho dormir, o pensamento que tinha evitado durante 3 anos começou a ressurgir. Se alguma vez houve um momento em que Alexandre Mendes precisava de saber a verdade, poderia ser agora. Ela simplesmente ainda não sabia como ou se poderia obrigar-se a si mesma a fazer essa chamada.
O dia em que os mundos de Cláudia e Alexandre se chocaram de novo começou como qualquer outro, com ela a equilibrar o caos de preparar Pedro e Paulo para uma consulta matinal. Os meninos estavam inquietos, a conversar entre eles numa linguagem privada que só os gêmeos pareciam entender. As suas pequenas mãos se agarravam aos carrinhos de brinquedo enquanto ela tentava persuadi-los a vestir os casacos. O acompanhamento de cardiologia tinha sido agendado com semanas de antecedência e ela se tinha preparado para o que os médicos pudessem dizer, mas não tinha planeado o encontro que o destino tinha arranjado. O hospital que visitaram era em Lisboa, a horas de distância da sua tranquila vila costeira, e a viagem de regresso requeria que passassem pelo aeroporto regional. Foi lá, na luminosa extensão do terminal de chegadas, que o momento aconteceu. Alexandre estava a descer de um voo de Nova York, com a mente ainda enredada nos fios de uma negociação de alto risco, quando o seu olhar percorreu o terminal e se pousou numa figura que ele pensou que a sua memória finalmente tinha suavizado. Cláudia estava de pé, perto da saída. O seu cabelo castanho caía sobre o seu ombro, as suas mãos firmes sobre os pequenos ombros de duas crianças pequenas, identicamente loiras. Por um momento, a sua mente recusou-se a ligar as peças. Os olhos azuis dos meninos, os seus olhos, observavam a multidão com curiosa cautela, e o ar à sua volta pareceu mudar. O ruído de malas a rolar, chamadas de embarque e passos apressados silenciou-se sob o bater do seu coração. Cláudia o viu quase no mesmo momento. A sua postura mudou instantaneamente, a endireitar-se. A sua expressão tornou-se cautelosa, como se preparasse para o impacto. Alexandre, ainda a uns poucos passos de distância, procurou no seu rosto algo familiar para lá dos muros que ela tinha construído. Notou como os seus traços tinham amadurecido nos anos que estiveram separados, as fracas sombras de exaustão debaixo dos seus olhos, e a subtil força na forma como se aguentava a si mesma. Os meninos, ao sentirem a sua repentina quietude, se viraram para o olhar diretamente. Esse único momento de contato visual foi como ser arrastado para um espelho que refletia não só o presente, mas todas as decisões que os tinham levado até ali. Não falaram no terminal. Ela guiou os meninos em direção à cafetaria, logo a seguir à segurança, com a clara intenção de ter privacidade. Ele a seguiu, não suficientemente perto para parecer intrusivo, mas sem os perder de vista. Quando finalmente se sentaram numa pequena mesa no canto, ela lhe fez um gesto para que se juntasse a eles. O seu tom era tranquilo, mas com um aviso silencioso. Os meninos permaneceram perto, a apoiarem-se nos seus lados, as suas pequenas caras uma mistura de curiosidade e cautela. Alexandre sentou-se em frente a eles, sem saber se começar com uma desculpa, uma pergunta ou a verdade que acabava de se chocar com ele. Cláudia lhe poupou a escolha. Disse-lhe os seus nomes, Pedro e Paulo, e sem adoçar o golpe, a realidade da sua saúde. Tinham sido diagnosticados com defeitos cardíacos congênitos, e embora ambos se arranjassem por agora, os médicos estavam de acordo em que a cirurgia era inevitável. Ele ouviu. O seu instinto habitual de controlar uma situação foi anulado pelo simples facto de que não havia nada para controlar. Apenas o peso do que lhe tinha sido ocultado e a nascente compreensão do porquê de ela o ter feito. Ela falou sem raiva, mas também sem desculpas, explicando que não tinha querido que as vidas deles se enredassem na maquinaria da sua ambição, que tinha estado decidida a protegê-los de serem uma segunda opção num mundo que valorizava os lucros por cima das pessoas.
No entanto, aqui estavam, num momento que nenhum dos dois tinha planeado, com dois meninos pequenos sentados entre eles, cujo futuro poderia depender das decisões que se tomassem nas próximas semanas. Quando terminou, o silêncio na mesa era quase tangível. Os meninos bebiam sumo de copos de papel, alheios à tempestade que se cernia sobre as suas cabeças. Alexandre olhou para eles, depois para ela, e sentiu que o chão se movia debaixo dele de uma maneira que nenhuma perda ou vitória corporativa jamais o tinha feito. Isto não era um problema de sala de reuniões para resolver. Era uma vida já em movimento, da qual ele tinha estado ausente e da qual, de repente, ele soube que já não podia manter-se afastado. O peso da palavra pai. Cláudia não tinha tido a intenção de contar a Alexandre, tanto quanto o fez nesse dia no café. Mas uma vez que saiu à luz a verdade sobre a condição de Pedro e Paulo, pareceu impossível parar aí. Descreveu as consultas, as tensas horas em salas de espera, com os meninos distraídos com livros de colorir, enquanto ela tentava memorizar cada palavra dos cardiologistas. Contou-lhe sobre os prazos cirúrgicos que os médicos já estavam a redigir e como os procedimentos, especialmente para crianças tão pequenas, requereriam uma equipa de especialistas, um tempo de recuperação prolongado e um acompanhamento meticuloso. Os custos eram assombrosos, não só em dinheiro, mas na sua capacidade para manter o seu trabalho e cuidar de ambos os meninos ao mesmo tempo. Ela tinha feito tudo o que podia para se preparar para o caminho que se avizinhava, mas a realidade era desanimadora. Alexandre ouviu com uma quietude invulgar. Não estava a tirar notas mentais sobre estratégia, nem a procurar o ângulo que o beneficiaria. Estava a absorver cada palavra como se fosse a única coisa que importava. Podia ver o custo que estes anos lhe tinham cobrado, a forma como a sua voz transmitia uma certa fadiga que era mais profunda que a falta de sono, o cansaço nos seus olhos que parecia preparar-se para a desilusão antes de ela poder chegar. No entanto, quando falava dos meninos, algo na sua expressão se suavizava. Havia um amor feroz ali, uma determinação inabalável que o lembrava do porquê de ele se ter sentido atraído por ela em primeiro lugar. Ele perguntou-lhe por que é que nunca lhe tinha contado sobre eles antes. Cláudia não hesitou na sua resposta, porque não tinha confiado que ele os escolheria por cima das exigências da sua carreira e porque não queria que fossem uma segunda opção numa vida construída em torno da imagem e dos lucros. Eu fui embora para os proteger, disse, e talvez para me proteger a mim mesma também. Mas isso não significa que alguma vez deixei de pensar no que significaria para eles não te conhecerem. A sua honestidade foi como uma espada silenciosa. Não feriu com volume, mas com precisão. Por um momento ele considerou defender-se, a apontar para as pressões a que ele tinha estado sujeito, o conselho constante da sua direção, o momento do IPO. Mas as palavras se sentiram ocas antes de saírem da sua boca. A verdade era mais simples. Ele tinha tomado uma decisão nessa altura, e era uma que não podia desfazer. Agora se confrontava com outra escolha, uma que importava muito mais. Inclinou-se para a frente, a sua voz baixa, mas firme, e lhe disse que queria ajudar, não por obrigação ou culpa, mas porque eles também eram os seus filhos. Prometeu cobrir as despesas médicas, organizar consultas com os melhores cirurgiões pediátricos e estar presente para o que viesse depois. Cláudia o estudou em silêncio por um longo momento, como se estivesse a ponderar a sinceridade nos seus olhos contra a história entre eles. Finalmente, assentiu. Embora a sua expressão não contivesse rasto de rendição,
apenas uma aceitação cautelosa. Se estás nisto, disse, estás nisto a longo prazo. Não desapareças quando a coisa ficar difícil. Não deixes que mais alguém tome decisões por ti. Eles não precisam de um visitante, Alexandre. Precisam de um pai. O peso dessa palavra se pousou sobre ele como armadura e responsabilidade ao mesmo tempo. No momento em que eles saíram da cafetaria, o ar entre eles tinha mudado. Os anos de separação não tinham apagado o passado, mas algo não dito tinha deitado raízes. Um reconhecimento de que, independentemente das batalhas que se avizinhassem, teriam de as travar lado a lado. Enquanto caminhavam de regresso à azáfama do terminal, os meninos a segurarem cada um uma das suas mãos, Alexandre se acomodou a um ritmo ao seu lado, igualando silenciosamente o seu passo pela primeira vez. A escolha. As semanas prévias às cirurgias se misturaram num ritmo de visitas ao hospital, consultas e constantes chamadas telefônicas que pareciam estender-se até altas horas da noite. Cláudia equilibrava os seus deveres de ensino o melhor que podia, mas a sua mente estava consumida pelos próximos procedimentos para Pedro e Paulo. Cada novo resultado do teste era outra peça do puzzle que os cardiologistas precisavam para decidir a abordagem mais segura, e cada consulta acarretava a sua própria mistura de esperança e pavor. Alexandre, fiel à sua palavra, se envolveu por completo. Reorganizou o seu horário de viagens, cancelou compromissos para falar e organizou reuniões com especialistas em que ele confiava de todo o país. Era a primeira vez em anos que ele se entregava por completo a algo sem ponderar o seu possível retorno. E a mudança era desorientadora, mas, de alguma maneira, reconfortante. Nos corredores do hospital, a sua presença era impossível de ignorar. Não era a figura polida das capas das revistas. Ele muitas vezes vestia jeans gastos e uma camisa simples, inclinado sobre pranchetas com cirurgiões, a perguntar sobre os protocolos de recuperação, ou simplesmente sentado ao lado dos meninos enquanto eles brincavam com blocos no chão da sala de espera. Cláudia o observava de perto nesses momentos, a notar as pequenas mas inconfundíveis mudanças no seu comportamento. A forma como ele se ajoelhava para se encontrar com os meninos à altura dos olhos. A forma como ele ouvia as suas histórias divagantes, sem verificar o seu telemóvel. A forma como as suas expressões se suavizavam de cada vez que eles instintivamente procuravam a sua mão. Apesar da sua frente cooperativa, persistia uma tensão entre ele e Cláudia, não por hostilidade, mas pelo peso não dito da sua história partilhada. Houve noites em que ambos se ficaram na sala de estar familiar do hospital, muito depois de os meninos terem adormecido, a beber café quente e a falar em tons medidos. Ela perguntou-lhe mais de uma vez se ele estava seguro de que podia lidar com isto. Não só o custo financeiro, mas o custo emocional. Ele sempre respondia da mesma maneira, não com promessas de perfeição, mas com uma tranquilidade constante de que não ia para lado nenhum. A manhã em que as cirurgias estavam agendadas, o ar na ala pediátrica se sentiu diferente, mais pesado. Os meninos foram preparados em quartos adjacentes, cada um com um pequeno animal de peluche agarrado nos seus braços. Cláudia ficou com Paulo, enquanto Alexandre acompanhou Pedro, cada um deles a dividir o seu foco, mas unidos num propósito. Eles trocaram breves acenos no corredor, um reconhecimento tácito de que, independentemente do que acontecesse nos blocos operatórios, estavam juntos nisto. Quando as portas duplas finalmente se fecharam atrás das macas,
Cláudia se afundou numa das rígidas cadeiras da sala de espera e Alexandre se sentou ao seu lado sem dizer uma palavra. Esperaram em silêncio, não porque não houvesse nada para dizer, mas porque a única coisa que ambos queriam, ver o seu filho são e salvo, estava para lá das palavras. Passaram as horas com atualizações que chegavam das equipas cirúrgicas. De cada vez que uma enfermeira saía, ambos se levantavam em uníssono a prepararem-se. A espera era a sua própria espécie de prova, a testar a paciência e a fé em igual medida. Para Alexandre, acostumado a resolver problemas através de uma ação decisiva, a impotência era quase insuportável. Para Cláudia, que tinha carregado com esta responsabilidade sozinha durante tanto tempo, partilhar o fardo, realmente partilhá-lo, sentiu-se ao mesmo tempo estranho e inesperadamente aliviador. Nessa sala de espera, despojados da armadura das suas queixas passadas, eles começaram a ver-se um ao outro não como as pessoas que tinham sido, mas como os pais que os seus filhos precisavam que eles fossem. Quando os cirurgiões finalmente saíram dos blocos operatórios, os seus rostos mostravam o cauteloso alívio dos profissionais que tinham navegado por um caminho delicado e tinham saído do outro lado. Explicaram que tanto Pedro como Paulo tinham respondido bem aos procedimentos. As reparações tinham saído como planeado, e embora a recuperação seria lenta e cuidadosamente monitorizada, o prognóstico era esperançoso. Cláudia sentiu que os seus joelhos se enfraqueciam com a notícia, uma libertação quase vertiginosa da tensão depois de tantas semanas de medo. Alexandre, de pé ao seu lado, exalou lentamente uma respiração que ele não se tinha apercebido de que tinha estado a aprender. Não foi a forte aclamação de um homem que celebra uma vitória. Foi mais silencioso, mais pesado, o som de alguém que aceita a magnitude do que poderia ter perdido. Os meninos foram transferidos para a ala de recuperação pediátrica, cada um na sua própria cama, mas suficientemente perto para que Cláudia se sentasse entre eles e segurasse uma mão em cada lado. As suas caras estavam pálidas contra os lençóis do hospital, os seus pequenos peitos a subirem e a descerem com o ritmo constante das máquinas que assistiam à sua respiração. Alexandre ficou a recusar-se a ir embora, mesmo quando as enfermeiras lhe asseguraram que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele percorreu o quarto com passos lentos e medidos, a parar para ajeitar uma manta ou a afastar uma madeixa de cabelo de uma testa. A sua expressão estava fixa de uma maneira que sugeria que ele estava a memorizar cada detalhe. Essas primeiras horas de recuperação estiveram marcadas por trocas tranquilas entre ele e Cláudia. Ela lhe agradeceu por estar lá, não por cortesia, mas com a sinceridade de alguém que se tinha preparado para carregar o peso sozinha, e se surpreendeu ao descobrir que ele era partilhado. Ele admitiu que vê-los assim era mais difícil que qualquer coisa que ele tivesse enfrentado nos negócios, que nenhuma quantidade de habilidade ou influência poderia controlar a incerteza que vinha com ser pai. Falaram sobre assuntos práticos, horários de medicação, consultas de acompanhamento, a possibilidade de uma enfermeira ao domicílio. Mas por baixo dessas conversas havia uma crescente corrente subterrânea de algo não dito, uma compreensão frágil de que estavam a reconstruir a confiança. Não há pressa, mas um momento de cada vez. Quando os meninos finalmente começaram a despertar, atordoados e desorientados, Cláudia se inclinou perto para os acalmar, a sua voz suave e constante. Alexandre se pôs à vista lentamente, não querendo os sobrecarregar. Pedro piscou primeiro, depois Paulo. As suas pequenas mãos se estenderam em uníssono.
Sem hesitar, ele pegou em ambas, uma em cada mão, a sentir o calor dos seus dedos a enrolarem-se à volta dos seus. O momento foi silencioso, mas tinha um peso muito maior que qualquer declaração que ele pudesse ter feito. Era a primeira vez que eles tocavam no seu pai, a saber quem ele era, e algo sobre esse reconhecimento se instalou profundamente dentro dele. Essa noite, Cláudia se encolheu numa cadeira entre as suas camas a recusar a cama dobrável que as enfermeiras tinham trazido. Alexandre se sentou em frente a ela, a sua postura ainda direita, mas o seu olhar mais suave do que ela o tinha visto nunca. Eles não falaram muito, não precisavam. O zumbido constante dos monitores e a respiração lenta dos seus filhos preenchiam o silêncio. Pela primeira vez desde que ela o tinha deixado anos atrás, Cláudia não só se sentiu apoiada, ela sentiu-se acompanhada. E pela primeira vez na sua vida, Alexandre sentiu toda a gravidade do que significava ser pai, não como um título, mas como uma escolha que ele continuaria a fazer. O recomeço. Os dias posteriores às cirurgias se desenvolveram num ritmo que era ao mesmo tempo exaustivo e estranhamente reconfortante, como se o hospital se tivesse convertido no seu próprio mundo autônomo. A brilhante luz do dia que se filtrava através das persianas, o zumbido das máquinas médicas e o fraco cheiro a antisséptico formaram o cenário para longas horas de espera, de pequenos sinais de progresso. Pedro e Paulo, embora doridos e cansados, mostraram uma melhoria gradual a cada dia que passava. Da primeira vez que Pedro conseguiu um fraco sorriso à enfermeira que lhe trouxe o seu sumo, Cláudia quase chora. E quando Paulo reuniu energia suficiente para pedir a Alexandre para lhe ler um livro ilustrado, sentiu-se como uma vitória silenciosa, que nenhum dos pais deu por garantida. Alexandre tinha se dedicado ao papel de estar lá. Não da maneira casual e superficial que outrora tinha temido, mas na presença constante e firme de alguém que entendia que os momentos mais pequenos podiam ser tão críticos como os grandes. Aprendeu a ajudar a ajeitar os soros dos meninos sem puxar os tubos. Memorizou os seus horários de medicação e até começou a seguir o seu progresso num pequeno caderno. Não havia nada glamouroso no trabalho, mas ele o abraçou como se fosse o negócio mais importante da sua vida. À noite, depois de os meninos adormecerem, ele e Cláudia muitas vezes saíam para o corredor por uns minutos para deixar que as enfermeiras fizessem as suas rondas. Essas conversas eram diferentes dos seus intercâmbios anteriores, menos sobre o passado, mais sobre o presente. E às vezes, eles até se atreviam a tocar no futuro. Foi numa dessas conversas a altas horas da noite, apoiados contra a parede fria, fora da sala de recuperação, que Cláudia admitiu que tinha passado anos a preparar-se para a possibilidade de ele um dia voltar a aparecer nas suas vidas. Ela tinha imaginado o que diria, como o manteria a uma distância emocional segura, mas a realidade tinha se desenvolvido de maneira diferente. Vê-lo cuidar dos seus filhos com uma paciência e dedicação que ela nunca tinha conhecido nele, tinha mudado algo dentro dela. Alexandre ouviu sem tentar defender-se. Em vez disso, disse-lhe que a vê-la a criá-lo sozinha tinha sido ao mesmo tempo humilhante e doloroso. Doloroso porque ele não tinha estado lá, e humilhante porque ela tinha conseguido criar algo tão forte sem ele. Durante a semana seguinte, à medida que os meninos se faziam mais fortes, Alexandre começou a fazer arranjos discretos por trás das cenas. Contactou com um dos melhores programas de reabilitação de cardiologia pediátrica do país e lhes assegurou lugares para Pedro e Paulo.
contratou uma enfermeira privada para os assistir em casa durante a fase de recuperação inicial, não para substituir o cuidado de Cláudia, mas para se assegurar de que ela não carregava com o peso sozinha. Quando ele lhe contou sobre estes planos, ela olhou-o por um longo momento, antes de simplesmente dizer: "Não preciso que tu arranjes tudo, apenas preciso que tu fiques." A sua resposta foi simples: "Não vou a lado nenhum." Chegou o dia em que os médicos anunciaram que os meninos estavam suficientemente bem para terem alta. O momento foi ao mesmo tempo alegre e aterrorizante, porque deixar a segurança do hospital significava regressar a um mundo onde cada decisão se sentia mais arriscada. Mas Cláudia arrumou as suas coisas enquanto Alexandre se encarregava da documentação de alta, e juntos eles levaram os meninos nas suas cadeiras de rodas para o ar fresco de uma tarde. Pela primeira vez em anos, eles deixaram um lugar um ao lado do outro, não como estranhos carregados pela sua história, mas como dois pais que levavam a mesma esperança para a frente. E enquanto conduziam em direção à casa de Cláudia, com os meninos a dormir no banco de trás, sentiu-se menos como um regresso a velhas feridas e mais como o frágil e deliberado começo de algo novo. A escolha definitiva. Em casa, o ambiente era uma estranha mistura de alívio e fragilidade. Os meninos já não estavam rodeados pelo constante apitar dos monitores. No entanto, a lembrança desses sons ainda persistia na mente de todos. A sala de estar tinha se transformado num espaço de recuperação, com mantas suaves, uma pequena estação médica instalada no canto, e a enfermeira que Alexandre tinha contratado a tirar notas em silêncio sobre os seus sinais vitais. Cláudia se movia pela casa com uma precisão praticada, a gerir os medicamentos, a preparar refeições leves e a seguir os níveis de atividade dos gêmeos. Alexandre, já não o visitante ocasional nas suas vidas, tinha começado a passar a maior parte dos seus dias ali, com o seu portátil guardado mais vezes do que não, já que ele optava por se sentar com os meninos enquanto eles dormiam a sesta ou brincavam. Aos gêmeos demorou a acostumarem-se à presença constante do seu pai. No início, eles ainda olhavam para Cláudia à procura de tranquilidade de cada vez que Alexandre sugeria algo, ler uma história, construir com blocos ou ajudá-los a descer os degraus para o quintal. No entanto, gradualmente, a sua hesitação se desvaneceu. Paulo começou a procurá-lo de manhã, e Pedro começou a puxar a sua mão de cada vez que ele queria mostrar um novo desenho. Alexandre tinha cuidado em nunca forçar demasiado, a dar-lhes espaço para que se aproximassem dele ao seu próprio ritmo. Cláudia também notou as mudanças subtis, a forma como Alexandre parecia medir as suas palavras com mais cuidado, a forma como ele estudava os seus estados de humor como um homem que tentava aprender uma linguagem pela primeira vez, decidido a não cometer um erro que lhe custaria a sua confiança. As noites se estabeleceram num ritual tranquilo. Depois de os meninos se deitarem, Alexandre e Cláudia se encontravam na cozinha, a falar enquanto tomavam chá. Às vezes as conversas eram leves, cheias de pequenas observações sobre o dia, e às vezes eles se aventuravam num território mais profundo. Cláudia começou a partilhar pedaços dos anos que ele tinha perdido. A primeira vez que os gêmeos tinham rido em uníssono, a noite em que se tinha mantido acordada, preocupada com as suas primeiras febres, a manhã em que os tinha levado a ambos para a creche, meio a dormir. Alexandre ouviu sem interromper, a deixá-la pintar uma imagem de uma vida na qual ele não tinha estado, mas da qual ele queria desesperadamente ser parte a partir de agora. Também houve momentos difíceis.
Os meninos tiveram pesadelos mais de uma vez nessas primeiras semanas, a acordar a chorar de sonhos que eles não podiam explicar de todo. Cláudia corria para o seu quarto, mas começou a notar que Alexandre chegava tão rápido como ela, às vezes até antes dela. Ele nem sempre sabia as palavras corretas, mas aprendeu rapidamente que às vezes tudo o que eles precisavam era que ele se sentasse na beira da cama e lhes segurasse as mãos até eles voltarem a adormecer. Essas noites o deixavam completamente acordado, muito depois de a casa ter ficado em silêncio, a dar-se conta de que ser pai não se tratava de grandes gestos. Tratava-se dos atos mais pequenos e consistentes de se apresentar. À medida que a primavera começava a filtrar-se, os meninos se faziam mais fortes. As visitas da enfermeira se tornavam menos frequentes e os seus médicos os autorizavam a dar passeios curtos ao ar livre. Alexandre estava lá da primeira vez que eles se aventuraram juntos no parque, uma pequena vitória que se sentiu maior que qualquer prêmio ou marco empresarial que ele alguma vez tivesse alcançado. Vendo os gêmeos correrem em direção aos baloiços, as suas risadas levadas pela brisa, ele olhou para Cláudia, e pela primeira vez em anos não havia uma distância cautelosa na sua expressão, apenas o tranquilo reconhecimento de um triunfo partilhado. Uma noite, depois de os meninos adormecerem, Alexandre saiu para a varanda, onde Cláudia estava sentada com uma manta enrolada à volta dos seus ombros. Ele se sentou ao seu lado e por um tempo eles não falaram. Finalmente ele lhe disse que ele não ficava apenas pelos meninos. Ele ficava porque ele queria voltar a ser parte da sua vida também, se ela lhe o permitisse. Ela não respondeu de imediato, mas também não desviou o olhar. Não houve uma declaração dramática, nem um abraço repentino, apenas uma compreensão lenta e deliberada que passava entre eles, no tranquilo ar noturno. Nesse momento, ambos sabiam que o que estavam a construir era frágil, mas era real e era deles. E pela primeira vez, o futuro não se sentiu como algo a temer, sentiu-se como algo que eles podiam enfrentar juntos. Uma nova vida. Esta história é um testemunho de que a vida, sim, oferece segundas oportunidades, mas nunca te levam de regresso ao lugar exato onde tudo começou. Este não é um clichê de felizes para sempre. É uma jornada através dos erros, da perda e da compreensão de que o amor e a família não são apenas sentimentos, mas escolhas que tens de demonstrar com as tuas ações todos os dias. Eu adoro que o final não seja barulhento ou teatral, mas sim tranquilo, e isso o torna ainda mais poderoso. Os personagens não se reúnem magicamente pelo destino. Eles tomam uma decisão consciente de se moverem um em direção ao outro, apesar do medo e da dor do passado. Esta não é uma história sobre pessoas perfeitas, mas sim sobre aqueles que aprendem a converter-se numa melhor versão de si mesmos por alguém que importa mais que o seu próprio ego. A parte mais valiosa deste final é que ele deixa espaço para o futuro. Podemos ver que a sua vida à frente continuará a ser desafiante, mas agora eles têm um desejo partilhado e uma vontade de o enfrentar juntos, e isso é mais forte que qualquer palavra ou promessa. Se esta história te comoveu, partilha-a para difundir uma mensagem de perdão e segundas oportunidades, e não te esqueças de subscrever para que não percas a nossa próxima história. Isso é maravilhoso, eu fico feliz que tenhas gostado. Vou continuar a história para ti, a expandir a nova vida que Alexandre, Cláudia e os meninos estão a construir, a nova normalidade. A transição do ambiente estéril e controlado do hospital para o caos tranquilo da casa de Cláudia foi uma prova em si mesma. A casa, que outrora foi um santuário da sua independência, era agora um espaço partilhado, um ecossistema frágil
onde cada gesto e palavra tinham um novo significado. Alexandre não se mudou, mas estava lá quase todos os dias. A sua presença uma força constante e de âncora. Ele construiu um escritório num quarto livre, um espaço elegante e minimalista que contrastava fortemente com a sensação calorosa e vivida do resto da casa, uma metáfora visual dos dois mundos que ele estava a tentar fundir. Ele sempre tinha sido um homem de grandes gestos, mas rapidamente aprendeu que nesta nova realidade eram os atos pequenos e consistentes os que mais importavam. Aprendeu a rotina da hora de deitar dos meninos, uma delicada dança de histórias, canções e golinhos de água. Aprendeu a identificar os diferentes choros de Pedro e Paulo, o gemido agudo por um brinquedo, o soluço profundo por um pesadelo. Ele nem sempre tinha as palavras corretas, mas sempre estava lá, uma mão firme sobre um pequeno ombro. Cláudia o observava de perto, uma silenciosa observadora da sua transformação. Viu o CEO, que outrora a tinha desdenhado como um fator de risco, agora a ler pacientemente o mesmo livro ilustrado pela 10ª vez. A sua voz um consolo baixo e ressonante. Viu o homem que tinha priorizado os lucros, agora a cancelar uma reunião de alto risco para levar uma criança que chorava a uma consulta de acompanhamento. A sua confiança não era um interruptor que podia ser ligado. Era uma ponte frágil que se construía, uma tábua de cada vez. De cada vez que ele se apresentava, de cada vez que ele escolhia a sua família por cima da sua carreira, colocava-se outra tábua. Uma tarde, enquanto os meninos dormiam, eles estavam na cozinha a preparar-se. O silêncio já não era desconfortável. Era confortável, cheio do zumbido do frigorífico e do suave tilintar das chávenas. És diferente, disse Cláudia, a sua voz suave. Alexandre se apoiou no balcão, o seu olhar no seu reflexo na janela escura. Eu era uma pessoa diferente nessa altura, disse. Eu media o sucesso por números, por quanto podia adquirir. Não me dei conta de quanto estava a perder. E agora? Perguntou ela. Ele se virou para a olhar, os seus olhos azuis assegurarem uma vulnerabilidade que ela não tinha visto desde antes da sua ruptura. Agora vejo que tudo o que eu acreditava que era importante era apenas espaço vazio. Isto, disse, a gesticular à volta da tranquila cozinha. Isto é o que importa. Esta é a verdadeira vitória. A tempestade no horizonte. O seu ritmo pacífico, no entanto, estava prestes a ser desafiado. Uma tarde, Alexandre recebeu uma chamada telefônica de um dos membros da sua direção. O tom era urgente e a mensagem era assustadora. Um novo concorrente agressivo acabava de lançar um produto rival, um ataque direto ao negócio principal da Visão Tech, a ameaçar desfazer o trabalho de um ano em questão de semanas. Exigiam que ele regressasse à cidade de imediato para liderar a contraofensiva. O velho Alexandre teria estado num avião em questão de horas, impulsionado por um implacável desejo de ganhar. Mas o novo Alexandre hesitou. O conflito no seu rosto era palpável. Olhou para os meninos que estavam a brincar em silêncio com carrinhos de brinquedo no chão da sala de estar, e depois para Cláudia, que o observava com uma mistura de preocupação e uma certa cautela familiar. Eles precisam de mim, disse, a sua voz um murmúrio baixo. A expressão de Cláudia se endureceu ligeiramente. E quem precisa de ti aqui? Perguntou ela, a pergunta a pairar no ar entre eles. Era uma prova, uma que determinaria se o homem que tinha escolhido a ambição por cima dela 3 anos atrás realmente se tinha ido embora. Alexandre soube que este era o seu momento da verdade. Ele podia escolher a vida que tinha construído, a de poder e prestígio,
ou podia escolher a família que estava a tentar desesperadamente construir. Pensou nas palavras que Cláudia lhe tinha dito no hospital. Eles não precisam de um visitante, precisam de um pai. O que farias? Regressarias à vida que passaste anos a construir, ou sacrificarias tudo pela família que estás a começar a ter? Comenta os teus pensamentos a seguir. Não te esqueças de subscrever o canal e de partilhar esta história se te está a cativar. A escolha definitiva. Alexandre tomou a sua decisão e surpreendeu a todos. Não se meteu num avião. Em vez disso, convocou uma conferência de imprensa da sua casa, com o pano de fundo de uma simples parede branca, em vez do polido verniz do seu escritório. Anunciou que se demitia como diretor executivo da Visão Tech. O mundo dos negócios ficou atônito. Não ofereceu uma explicação detalhada, apenas uma simples declaração sobre uma mudança nas prioridades. Nas semanas seguintes, trabalhou de forma remota, incansavelmente, para garantir uma transição sem problemas. Instalou um subordinado de confiança como o seu sucessor, uma medida que surpreendeu a direção, mas que finalmente foi aceite como um sinal da sua previsão. Liquidou alguns dos seus ativos para criar um fundo fiduciário para Pedro e Paulo, a assegurar que o seu futuro e quaisquer despesas médicas estivessem seguros. Foi um ato de amor e expiação silenciosa. Ele não só estava a ficar, ele estava a fazer com que fosse impossível ir embora. No dia em que terminou a sua última chamada, fechou o seu portátil. Um ato final de separação da sua antiga vida. Entrou na sala de estar onde os meninos estavam agora a colorir numa pequena mesa. Cláudia levantou o seu olhar, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. "Está feito?" disse. "Já não sou o CEO." O alívio no rosto de Cláudia foi profundo, uma libertação da tensão que se tinha estado a acumular durante anos. Ela caminhou em direção a ele e, pela primeira vez desde o seu reencontro, não ficou a uma distância cautelosa. Estendeu a mão e pegou na dele. "Eles ainda precisam dos seus exames?" disse, a sua voz a tremer ligeiramente. "E a mim, dar-me-ia jeito uma ajudinha com a roupa suja." Não foi uma grande declaração de amor ou perdão. Foi um convite, um ato de confiança tranquilo e simples, que valia mais que toda a riqueza e o poder do mundo. Ele lhe apertou a mão, uma compreensão partilhada a passar entre eles. Já não eram duas pessoas separadas a navegarem por uma história partilhada. Eram uma unidade, uma família, a enfrentarem um futuro desconhecido juntos. E pela primeira vez na sua vida, Alexandre Mendes sentiu uma sensação de sucesso verdadeiro e inquebrável. Esta história não é só sobre segundas oportunidades. Trata-se do tipo de mudança radical que pode ocorrer quando tu escolhes as pessoas por cima do poder e o amor por cima da ambição. A verdadeira força não se trata de quanto podes ganhar, mas sim de quanto estás disposto a renunciar pelo que realmente importa. E no final, Alexandre não obteve uma segunda oportunidade. Ele a ganhou. Se esta história te comoveu, partilha-a para difundir uma mensagem de perdão e redenção. E não te esqueças de subscrever para que não percas a próxima história inspiradora.